Minha próxima convidada é uma acadêmica renomada na Universidade Reichmann, aqui em Herzliya, onde ela é diretora acadêmica do Programa Internacional de Governo, mas além de suas conquistas acadêmicas. A professora Richmond Barak agora está soando o alarme sobre o que ela chama de boicote acadêmico silencioso. Não apenas de acadêmicos israelenses, o que já seria ruim, mas também de judeus. Para discutir sua experiência pessoal com esse fenômeno perigosamente insidioso, tenho o prazer de receber a professora Richmond Barak aqui no estúdio. Obrigado por estar comigo. Obrigada por me receber no programa. Então, quero começar direto pelo assunto. Você disse que há um boicote acadêmico silencioso acontecendo contra acadêmicos israelenses, acadêmicos judeus, e que ele é basicamente fundamentado em 4 pilares: intimidação, exclusão, cancelamento e isolamento. Você foi vítima de um desses boicotes agora mesmo em uma conferência da OTAN, na qual estava programado para falar em sua área de atuação, ou seja, guerra urbana a favor dos membros da OTAN. O que de fato ocorreu? Sim. Então, o efeito desse balde acadêmico silencioso do qual estamos falando é basicamente excluir estudantes judeus, estudantes israelenses e também acadêmicos judeus e israelenses de uma vida acadêmica saudável, certo? E o que aconteceu comigo nos últimos dias foi isso. Eu tinha sido convidada para participar e falar em um evento da OTAN. Sobre ambientes especiais, como guerra urbana, eu falaria especialmente sobre guerra subterrânea. Isso já estava sendo planejado há um ano, com inúmeros e-mails trocados, como sempre ao marcar um evento. Então, finalmente, a programação foi enviada para todos os participantes, incluindo meu nome e minha afiliação, e tudo estava pronto. E então eu recebo um e-mail dizendo que, infelizmente, não poderei participar dessa reunião por causa da minha participação. Basicamente, há um membro da OTAN que está se opondo à minha participação. Eu sou persona não grata, e portanto não poderei comparecer. Então, esse é um exemplo de como uma acadêmica eu não sou. Até mesmo uma oficial das FDI ou do governo israelense está sendo impedida de entrar nos círculos da OTAN, por agora e para o futuro. Então, você falou sobre como eles estão retardando, essencialmente, a destruição de uma carreira acadêmica promissora. Acadêmicos precisam de tempo para pensar, é para isso que são pagos. Eles precisam de tempo para organizar suas ideias, fazer suas pesquisas e depois publicar seus artigos. Existe um famoso axioma na academia: ou você publica ou perece. Então, ao prender os acadêmicos em várias desculpas para não irem a uma conferência, seja porque de repente não há despesas que eles possam pagar. Ou pode ser paternalismo, dizendo que é perigoso demais participar da conferência, fazendo isso para seu bem. Ao fazer isso, eles acabam causando a destruição completa da carreira de um acadêmico. Eles não estão totalmente. A academia é construída com base na visibilidade, antes de tudo. Então, quando você recebe um cancelamento assim, não é só uma viagem ou um evento que é cancelado. Isso simplesmente não vai acontecer. Mas o que vai acontecer como consequência disso são menos citações, menos exposição. Colaborações futuras não vão se concretizar. Aquela publicação com aqueles colegas não vai acontecer. E então, quando você perde essa visibilidade, é basicamente quando você começa a encolher, certo? E quando você encolhe agora, você sente os efeitos bem mais tarde. E quando isso acontece em grande escala e vai se acumulando. Acho que parte do problema desse boicote silencioso é que ele não é formal, faz parte da ideia, certo? É informal. Além disso, as condições ficam tão ruins que as pessoas acabam se afastando e não se inscrevem nessas bolsas ou conferências por medo de rejeição. Os alunos não aparecem nas aulas, certo? Porque sabem que não vão poder expressar suas opiniões. E isso é realmente o que encolhe a academia, onde você não pode mais estar no palco global e acaba isolada. Então, falando sobre a academia encolhendo, Netanyahu fez uma declaração sobre a importância, mas depois recuou. Mas ele declarou desejar que Israel se torne uma Esparta, uma nação quase isolada e muito forte. Isso não funciona no meio acadêmico por causa dessas colaborações que você mencionou. Quero te perguntar. Acho que as pessoas poderiam entender se os acadêmicos israelenses não concordassem com isso, mas se os acadêmicos israelenses estivessem sendo boicotados. Mas você está dizendo que basta ser judeu aos olhos do avaliador e você será boicotado. Sua carreira acadêmica será bloqueada. É isso mesmo? Houve uma conferência interessante na Universidade Harman há alguns meses sobre antissemitismo nas universidades francesas. Vários acadêmicos participaram dessa delegação, todos muito corajosos.
Todos relataram, e nenhum era israelense. Todos relataram ter seguranças nas portas das salas de aula, sem ensinar nada sobre Israel. Não há nada específico sobre o que eles fazem ou quem eles são, além do fato de serem judeus. E isso basicamente os coloca em risco. E os alunos deles também estão enfrentando esse ambiente realmente desagradável, em que, sabe, quem quer entrar numa aula quando tem um segurança na porta? E todos eles relataram inúmeras situações pelas quais passaram. É por isso que vieram a Israel, para realmente compartilhar suas histórias. Então, com certeza, isso também está acontecendo com acadêmicos judeus nos Estados Unidos. Eu estava na conferência da Associação de Estudos Internacionais em Chicago no ano passado, e havia muitos acadêmicos judeus que mal lembravam que eram judeus antes de 7 de outubro. Então, de repente, eles veem cartazes por todo o campus com seus nomes e fotos dizendo procurado. E eles não conseguem mais ter uma carreira acadêmica saudável, produtiva e visível. Então vamos passar para outro assunto. Quero dizer, você foi basicamente desconvidado daquela conferência da OTAN para falar sobre sua especialidade. Você costuma falar sobre guerra de túneis e urbana, sendo um especialista reconhecido no assunto. Diante da sua dificuldade de ir e relatar aqui, quero saber, o governo israelense está ajudando? Olha, o governo israelense não está ajudando, e eu só quero dizer isso. Eu não acho que a forma como a academia ou Israel são percebidos no cenário internacional seja uma das principais prioridades deste governo. Acho que isso nem está no radar deles. Quando enfrentamos isso, precisamos primeiro conversar entre nós, acadêmicos, e compartilhar nossas histórias. Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje. E temos que fazer isso sem vergonha. E precisamos ser muito fortes e orgulhosos de quem somos ao mesmo tempo. E também precisamos lidar com isso sozinhos, absolutamente por conta própria. Você diria que isso é pior na Europa ou nos Estados Unidos? A América acordou para algo sobre o qual eu vinha alertando há muitos anos, que é esse tsunami, como eu disse, de antissemitismo nos campi universitários que estava chegando até eles. Agora eles estão atentos a isso. Eu não acho que eles tenham ideias realmente claras sobre o que fazer a respeito. Onde você diria que esse boicote acadêmico está criando raízes e se espalhando mais rapidamente? Europa ou América? Acho que estamos na mesma situação. Lidero o Programa Internacional de Governo na Reichmann, como você disse, e recebo pessoas no meu escritório. Já vi gerações de estudantes. 17 anos de estudantes, estudando, se formando, entrando no mercado de trabalho ou buscando doutorado. E eles relatam histórias semelhantes, seja sobre instituições europeias ou sobre instituições americanas. É uma história muito parecida. E é uma história que está se desenrolando. E agora eles estão escolhendo. Eles estão fazendo escolhas sobre educação com base em onde se sentem seguros ou onde, pior ainda, se sentem menos inseguros. Quando estudantes de uma nova geração equilibram educação e identidade fazendo essas escolhas, perguntando se vão poder expressar sua opinião ou se vão ser silenciados. Acho que essas são as questões de verdade. Ao conversar com os acadêmicos franceses, percebi que uma pergunta permanecia na mente de todos. Então, a universidade é um microcosmo do que está por vir para a sociedade francesa? Ou isso vai realmente permanecer restrito à academia? A resposta para isso é clara nos Estados Unidos e na Europa. Não ficará restrito às universidades. Isso é um aviso do que está por vir em uma escala maior. Claro. Então, minha última pergunta, resposta rápida: temos agitadores judeus e israelenses tornando isso pior, incluindo professores, talvez em universidades de Israel? Que eu saiba, não em Israel. Eu sei que na Europa, definitivamente, há pessoas que estão fazendo críticas muito duras. E aí não é só crítica aqui. Estamos falando de realmente tomar medidas a favor desses boicotes. É uma preocupação real. Quero dizer que uma das coisas que mais ouço agora é como a própria comunidade judaica está virando as costas para os estudantes israelenses que estão estudando no exterior. E quando as pessoas têm, quando as comunidades judaicas deixam de apoiar seus irmãos e irmãs israelenses, que vêm estudar por 1 ou 2 anos em Londres, por exemplo, estamos com um problema sério. Então isso tem um alcance muito amplo e precisamos enfrentar essas questões. Existem formas de fazer isso. As pessoas buscam onde investir atualmente, certo? Como não querem doar à Universidade Columbia, podem contribuir, por exemplo,
para professores da universidade que apoiam a causa, convidar estudiosos israelenses para um contra-BDS e repetir isso em outras universidades. Existe um ótimo programa no MIT, liderado por professores, para garantir que esses laços entre Israel e o MIT realmente continuem. Então, eles têm doadores que estão investindo dinheiro nisso, porque vale a pena investir. Muito obrigado por estar conosco. Eu agradeço. É um assunto difícil, mas obrigado por lançar luz sobre ele. Muito obrigado.